que é escalar uma agência, né? O que significa uma escala? Escala é quando você consegue crescer o seu faturamento sem crescer o custo na mesma proporção. Essa foi a definição durante muito tempo, mas essa definição ela tem ganhado algumas novas óticas, como por exemplo, você gastar muito para crescer muito rápido e depois trabalhar na eficiência do seu negócio, reduzindo ali os custos e gerando assim margem de lucro. Mas independente de qual dos dois formatos você queira adotar, você tem que entender que para escalar você precisa investir. Então se você é uma pessoa que não tem condição nenhuma de investir na escala do seu negócio, seja em tempo e dinheiro, esse vídeo não é para você, até porque não tem como escalar sem investimento, isso é praticamente impossível. Mas tudo bem, que eu vou te trazer um passo a passo aqui para a escala, para que mesmo o investimento seu, mesmo que ele seja pequeno, seja suado, seja bem empregado no seu negócio. Então eu vou te apresentar aqui 4 mecanismos que você precisa acertar dentro da sua empresa, imaginando que ela fosse uma máquina, né? Como se fossem as 4 rodas de um carro, necessárias para poder fazer esse carro andar, para fazer com que ele vá do ponto A ao ponto B, que ele saia dos 10 para os 100 mil, dos 50 para os 500 mil de faturamento. E é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. 4 passos para você conseguir escalar o seu negócio. Aqui embaixo tem um link onde você consegue se cadastrar para você ter uma reunião gratuita com um dos meus especialistas em escala de agências. E esse especialista vai fazer uma reunião personalizada para você e te apresentar também os 4 mecanismos, só que de maneira mais personalizada para você. Então se você não quer perder tempo assistindo o vídeo e quer ir direto para uma reunião personalizada, o link está aqui embaixo. No mais, bora para a vinheta. Salve! Rod Vincenzi na área, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E antes da gente começar, já aperta no like e se inscreve aqui no canal para você não perder nada. Nós soltamos de 2 a 3 vídeos por semana aqui com o melhor para você. Bom, quem sou eu para falar com você sobre escala de agências digitais, de agência de marketing digital? Eu sou um dono de agência com quase 9 anos de experiência de mercado. Só que eu acredito que eu já tenho posição para poder falar para você sobre escala de agências. Mas o mais engraçado é o seguinte, durante a minha carreira eu tive 3 agências. A minha primeira agência, ela demorou mais ou menos 2 anos para chegar no patamar de R$1 milhão por ano. A minha segunda agência demorou 1 ano para chegar no patamar de 1 milhão de faturamento por ano. E a minha terceira agência chegou nisso em 4 meses. Ou seja, as várias vezes que eu fui fazendo, eu fui aprendendo mais e fui documentando e transformando isso numa metodologia. A metodologia que hoje a gente ensina na Extint Educação, na nossa empresa de educação para prestadores de serviços e agências, ela é 100% baseada nessa minha vivência, né, de como a gente faz esse passo a passo. E hoje em dia não só mais na minha vivência, mas na vivência dos mais de 200 mentorados que a gente tem na nossa base hoje, que são todos donos de agência que estão beirando os mais de 100 mil de faturamento. Então tudo que você vai receber aqui é muito prático, é muito direto para que você consiga escalar de verdade. Então vamos lá para os 4 pilares. E muita atenção, pois eu acredito que o segundo deles é um dos mais queridinhos, mas um dos mais errados. E o quarto é o que você mais tem preguiça de fazer, mas é o que vai mudar a vida do seu negócio. Então vamos lá. Número 1. Esse dia eu estava conversando com um cara no direct e ele virou para mim e disse o seguinte: Rodrigo, hoje eu estou faturando R$30 mil por mês na minha agência. Eu me sinto estagnado, pois eu não consigo vender para grandes empresas. Eu tenho um mix de serviços muito amplo, ele falou para mim. Eu vendo tráfego, eu vendo design, eu sei fazer website, eu tenho equipe para fazer captação e edição de vídeo, eu tenho equipe para fazer tudo isso e mesmo assim eu não consigo chegar nas grandes empresas. E aí ele perguntou para mim o que era necessário para fazer isso. Eu falei para ele, cara, você tá me dizendo que você quer aprender sobre prospecção, certo? Ele veio para mim perguntando sobre prospecção. Só que imagina se esse mesmo cara, imagina que você fosse ele, né? Você vai ligar para uma empresa grande, uma empresa que tem porte para te pagar uns R$10 mil pelo mix de todos esses serviços. Você chega nela e fala assim: oi empresa, tudo bem? Então, eu me chamo Rodrigo e eu trabalho hoje com marketing digital e dentro da nossa empresa a gente consegue oferecer serviços disso. Faz sentido para vocês? Eu aposto com você que você vai receber uma dessas 2 respostas. A primeira é: não tenho interesse ou alguma coisa semelhante. E a segunda é: perfeito, me manda o orçamento de tal serviço então. E aí você vai falar: não, mas eu queria ir para uma reunião para poder entender e blá blá blá. Ele: não, manda o orçamento. Por quê? Porque quando você falou do serviço, você falou sobre algo que ele já entende. Você falou sobre algo que ele já sabe que existe. Se você fala, por exemplo, eu faço edição, captação e edição de vídeo, e ele sabe o que significa, às vezes ele até já teve outro editor de vídeo e sabe mais ou menos o preço. Então, a única coisa que ele quer ver é o preço e, no máximo, o portfólio. E ele fala: então manda no meu e-mail, então. E aí você se frustra e fala: a minha prospecção não funciona, vou mudar, agora vou fazer anúncio, agora vou fazer não sei o quê. Saiba que você está matando a sua empresa, porque você tem um erro no primeiro mecanismo, que é o mecanismo de oferta.
Você não sabe como ofertar os seus serviços, porque você está ofertando serviços. E olha só que engraçado, ninguém quer os seus serviços. Imagina que eu chego para você e falo que eu vou te oferecer um mecanismo feito de alumínio, com um vidro de arsênico, com bateria de lítio e com a possibilidade de se conectar a uma rede mundial de computadores. Isso parece sexy para você? Talvez nem tanto, mas eu posso te dizer que eu tenho um iPhone para te vender. Perceba que quando eu vendo o iPhone, eu estou empacotando todas essas outras coisas. Só que quem compra um iPhone está literalmente foda-se para do que ele é feito ou como ele é feito. As pessoas compram o que ele realmente oferece. A praticidade, o design, a criatividade, até mesmo o que a marca representa. Isso é uma oferta. Inclusive tem um cara que trabalhou lá na Apple chamado Simon Sinek, que escreveu um livro chamado Comece pelo Porquê, que tem tudo a ver com isso que eu estou apresentando para você. Comece pelo Porquê fala sobre como a maior parte das empresas vendem o quê e depois o como, mas nunca explicam o porquê. O quê é como se eu explicasse para você cada mecanismo que tem no iPhone. O como é se eu quisesse te vender o iPhone explicando como que mexe. E o porquê é quando eu digo para você, iPhone. Tudo em um lugar só. Um exemplo, isso é uma oferta. O que é uma oferta agora na base para você trazer isso para o seu serviço de marketing digital e poder cobrar o preço de um iPhone no teu serviço? É você pegar e criar uma promessa de solução para uma dor latente de mercado que é cumprida pelos entregáveis. Os entregáveis, que são basicamente o tráfego, o social media, o design, a edição de vídeo, eles são as formas de você cumprir a sua promessa. Vou dar um exemplo um pouco mais claro que eu até falei no meu Instagram recentemente. Inclusive, sugiro que você me siga lá depois de curtir e comentar aqui embaixo o seu Instagram, porque as outras pessoas daqui do canal podem te conhecer, vocês podem fazer network. Então, use esse barra aqui embaixo para comentar o seu perfil do Instagram também. Lá no Instagram eu falei o seguinte: você vende landing page, você vende gestão de tráfego e você vende post no Instagram. Beleza. Ninguém quer essas três coisas. Agora imagina que você chega para um médico recém-formado que vai abrir a sua clínica e fala para ele, cara, você vai abrir sua clínica, você já fez seu enxoval digital? Ele vai olhar e vai falar assim, como assim enxoval digital? Ele é o básico que você precisa para se posicionar na internet. Uma página, uma campanha e uns modelos de postagens para você fazer. Não, como é que funciona isso daí? Aí, basicamente, é o que você está entregando. Aí você explicou o como e o que, mas antes você falou o porquê. O enxoval digital. Percebe que isso ganha um pouco mais de valor e na hora de cobrar você pode cobrar 10, 15, 20 mil reais e parcelar no cartão para o cliente receber na vista antecipado? Esse é o jogo da escala e esse é o primeiro mecanismo que você precisa dominar. Inclusive, só lembrando que se você quiser ajuda da minha equipe de maneira 100% gratuita, basta se cadastrar aqui embaixo. Você vai ter uma reunião onde nós vamos avaliar o seu mix de serviços e te sugerir algumas ideias de como ofertar melhor o seu serviço. Segundo mecanismo que eu falei que é o queridinho da maior parte das pessoas é o mecanismo de demanda. Uma vez que você tem uma boa oferta, né, você tem um bom iPhone, você precisa que pessoas cheguem até ele e queiram comprar o seu iPhone. Então, você vai gerar demanda para essas pessoas. E para gerar demanda, basicamente, você tem duas opções, o inbound e o outbound. Quando você pensa em fazer o outbound, é aquela prospecção ativa, é quando você vai atrás do cliente que nunca pediu para ser abordado. Quando você fala o inbound, você está fazendo com que o cliente venha até você. Então, do lado de cá, do outbound, a gente está falando de prospecção ativa via ligação, WhatsApp, e-mail, LinkedIn e outros canais. E do lado de cá, você está falando do inbound, que é um mecanismo onde, por exemplo, você vai produzir conteúdo, fazer anúncio, ir a eventos, pedir indicações. São formas de você trabalhar com o inbound. Os dois dão muito resultado e não existe um que seja melhor do que o outro. A grande questão é, lembra do que eu falei lá no começo? Tudo na vida exige investimento, de tempo ou de dinheiro. Se você não tem dinheiro, você é obrigado a fazer o outbound. Ah, mas eu tenho R$1.000 aqui para investir em anúncio. Cara, você não tem autoridade, você não tem pixel, você não produz conteúdo, você não vai conseguir fazer esses R$1.000 virarem um cliente. E se acontecer, dê graças a Deus, pois foi ele que colocou esse cliente na sua vida. Não foi a estratégia, foi sorte. Porque para você criar uma estratégia de inbound, inclusive existe um livro que fala muito sobre esse assunto, que é o Receita Previsível, do Aaron Ross. E no livro ele fala que uma máquina de inbound pode levar de 2 a 12 meses para começar a maturar e trazer resultados e ter payback. A questão é, você tem esse tempo todo de investimento? Então, de um lado você investe tempo e dinheiro e do outro só tempo. Então, escolha um dos dois canais e invista nele, enquanto você constrói caixa para fazer o outro. E se você tem muito caixa, que é o caso, tem alguns empreendedores que chegam, por exemplo, na nossa mentoria, e eles querem criar uma agência do zero, né? E o cara já tem grana, ele não quer ficar lá no operacional, ele já quer começar montando equipe, aqui, acolá, tudo certinho. Eu falo para ele, cara, você vai fazer o inbound e o outbound, contratando SDR, etc e tal. São várias formas aí de você conseguir escalar isso bastante. O terceiro mecanismo é o mecanismo da gestão, né? Uma vez que você tem uma boa oferta e tem demanda para essa oferta, você precisa entregar. E na parte da gestão, você vai precisar criar basicamente duas coisas. O seu cronograma de entrega de serviços e o seu padrão de avaliação de satisfação do cliente. Quando a gente fala sobre o cronograma de entrega, é basicamente como você entrega o seu serviço. Se eu virar para você e falar assim, eu vou te entregar tráfego pago,
todo mundo que está assistindo esse vídeo, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, cada um vai ter uma definição do que é tráfego pago. Agora, se eu viro para você e falo o seguinte, cara, eu vou fazer uma ativação de campanha para você. No primeiro dia, nós faremos uma reunião de briefing e compartilhamento de acessos. Em até 3 dias úteis, eu te entregarei os roteiros para que você grave os criativos. Depois que você me entregar esses materiais, em até 2 dias úteis, eu farei a montagem da campanha e a ativação da mesma. Depois, na sequência, em até 7 dias corridos, nós realizaremos a nossa primeira reunião de relatórios. E na sequência, vamos repetir esse fluxo semanalmente durante 2 meses. Ficou claro o que eu vou te entregar. Não tem como faltar alguma coisa só se eu realmente não entregar. Isso diminui o churn e melhora a gestão do seu negócio. Então, um processo, ele não nasce numa ferramenta. Tem gente que fala assim, eu vou arrumar meus processos. Qual ferramenta eu uso? É o Trello, é o ClickUp, é o Monday, é o Runit? Qual que eu vou utilizar? Dane-se a ferramenta que você vai utilizar. O mais importante é você saber como é o teu serviço e como ele é entregue. Esse é o primeiro passo, os processos nascem no papel. E é assim que você vai começar os seus também. E o quarto e último mecanismo, que eu acho que é o mais negligenciado, não por aqueles que já têm perfil de empresário, como eu citei agora há pouco, mas sim por aqueles que são gestores de tráfego, social media, que são autônomos. O autônomo, ele tem muito cabecinha de CLT digital, né? Ele acha que ele é empreendedor, mas ele é só um CLT de alguns clientes. E ele sempre vai pensar em, eu não vou delegar, porque ninguém faz como eu faço e eu já ainda dou conta de fazer, então eu não preciso delegar. Isso aqui é completamente contra a ideia da escala. É impossível você escalar com essa mentalidade. Nem se eu te desse 100 mil reais no bolso agora, você não conseguiria escalar se você tem essa mentalidade. Ninguém faz melhor do que eu. Cara, a questão é, durante muito tempo, eu era o vendedor da minha própria mentoria. Eu acreditava que ninguém ia vender melhor do que eu. A partir do momento em que eu tinha 2 vendedores, entre aspas, medianos vendendo, os 2 vendiam mais do que eu. E pasmem, sem que eu precise estar no operacional do comercial. A grande questão é, o lugar do dono da empresa não é ali. Dono de empresa de serviço tem que fazer basicamente 2 coisas. Vendas, e em algum momento ele não faz mais a venda, ele faz a gestão comercial e desenvolvimento de produto, ou seja, criar novas ofertas. Você não tem uma só oferta. Você vai ter vários produtos e várias coisas no final do dia. E você precisa focar nessas 2 coisas. Todo o resto deve ser delegado. E tudo aquilo que for delegado por 6 meses deve ser automatizado. E tudo aquilo que for automatizado por mais de 6 meses deve ser transformado em inteligência artificial ao invés de pessoas. Mas o quarto mecanismo, que é o mecanismo das escalas, ele depende disso. Ele depende de você trazer boas pessoas para sua empresa. E quando eu digo boas pessoas, eu não estou falando para você trazer um estagiário de R$1.000, porque é óbvio que ele não vai ser bom. É óbvio que ele não vai entregar nem 30% do que você entrega. Ah, minha equipe é ruim. É óbvio que ela é ruim. Você não paga bem, você não tem dinheiro. Por quê? Porque você erra nos outros mecanismos. Se você erra no mecanismo de oferta, no mecanismo de demanda, no mecanismo de gestão, você não junta caixa, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você tem que contratar gente ruim e gente barata. Gente ruim e gente barata sai caro pro seu negócio. Um negócio pequeno, ainda mais de prestação de serviços, de marketing, é um negócio que depende de capital intelectual. Capital intelectual é caro. Então, para você contratar boas pessoas, você precisa de dinheiro. Então, não pensa em, eu vou gastar aqui até quando eu puder, e depois eu contrato uma pessoa e aí eu treino ela. Você não vai ter nem tempo para treinar, então não caia nessas armadilhas. Inclusive, na reunião, se você quiser agendar no link aqui embaixo, você pode apresentar o seu plano de contratação ali para minha equipe pode te mostrar o que é melhor trocar ou tirar, ou até mesmo eles te apresentarem um plano. De, olha, primeiro você precisa juntar R$12.000 para depois começar a contratar assim, assado. Então, é algo personalizado que você pode aproveitar no link aqui embaixo. Agora que você já deu o like, se inscreveu no canal, eu queria te lembrar de uma coisa. Eu leio e respondo todos os comentários aqui do vídeo, então pode ficar à vontade para deixar os seus comentários aqui embaixo. E um grande abraço, boa escala e até o próximo vídeo.